Pai amado, Pai Santo, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, aqui, Senhor Jesus, buscando te conhecer e prosseguir em conhecer. Nos ajude, nos dê sabedoria do Espírito Santo. A palavra que o pastor Lucas, usado pelo Espírito Santo, falar no dia de hoje, cai em terra fofa, na terra fofa do nosso coração, e dê frutos com abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu estou pensando em fechar o curso Guerra Celestial com 40 aulas, né? Teve um que teve 60, não me lembro qual foi o número de aula. Então, Deus me deu muitas revelações esse dia, eu passei muita luta, meu Deus. Mas eu acho que no meio da luta você vai aprendendo muita coisa. É estranho isso, né? Você acha que não está acontecendo nada de bom no meio da luta, de repente você sai com algum conteúdo. E eu sempre clamo ao Senhor para nos dar conteúdo, quer dizer, na verdade é o conteúdo de Jesus, né? Porque nós somos o vaso, tem que ter o conteúdo de Jesus. Então, eu oro muito pelo conteúdo de Jesus. Por quê? Porque eu penso que nós estamos edificando uma casa eterna, que é a nossa própria vida, como eu já falei na live das 6 horas de ontem. Então, não tem por que você achar que a sua vida espiritual é um evento único, que vai acontecer e depois, se você pecar, desmanchou tudo. Não, é uma edificação de uma casa espiritual. A gente tem um tabernáculo daqui que é a carne, e tem o edifício celeste. Por isso que Deus permitiu que Salomão construísse o templo, que era para Davi construir, mas foi Salomão, para mostrar as duas figuras, o tabernáculo, que era a tenda provisória, e o templo eterno. Mas a figura para aí, tá? Por favor, não tem templo eterno que é destruído, que é profanado, não, tá? Toda alegoria e toda, parábola, toda metáfora tem o seu limite, tá? Tem gente que pega uma metáfora que quer levar até o fim, né? Aí é absurdo, os teológicos, né? Bom, então, e Deus já me mostrou como vai ser a nossa mente celestial. Foi uma revelação muito interessante. Eu vi uma mente celestial, que era a minha, na verdade, mas lá em cima. Você pega todas as IAs que existem no planeta, multiplica por 1000 a capacidade de todas elas, né? Ainda não alcança a mente celestial. A outra coisa que Deus me mostrou esses dias, Deus mostrou muito mistério sobre os segredos do coração, do nosso coração, como a carne luta, como o inimigo entra, mas eu não consigo traduzir em palavras, gente. O Espírito Santo tem que promover as palavras, porque eu não estou conseguindo entender. Eu sei como é que é, já passei, estou atento, eu estou atento para as coisas, e eu acho que a maior bênção, é claro, a salvação é uma maior bênção, né? A gente sempre fala maior bênção, né? Que eu recebi de luta, de prova, foi essa provação terrível que eu passei na mente. Eu passei 20 anos lutando contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo na minha mente, mas isso mudou a minha mente radicalmente. Eu percebo detalhes e finuras no maligno assim, que é bem assim, né? Graças a Deus, glória e honra ao Senhor Jesus. Toda honra, toda glória aí. Então, eu não consigo traduzir em palavras, às vezes, na live do pastor João, por isso que eu não gosto de pregar toda semana, porque eu não sinto que eu tenho que pregar toda semana. Desculpa, ele vai ouvir depois essa live. Eu não acho que eu tenho que pregar toda semana. Por quê? Porque tem semana que Deus está me dando coisa, tem semana que é para outra semana, ele está me dando aquela para outra, entendeu? E eu passo luta, muita angústia, depressão, confusão mental. Nossa, o que vem de confusão mental? Antigamente vinha até mais, né? Mas agora não. Agora eu vejo animais, cobra. Esses dias eu vi uma cobra verde descendo assim da árvore para tentar me picar. Só que o pedaço da cabeça dela era grande e o resto do rabo era fino. Eu tinha visto uma cobra verde fina na grama e tal. Então, as provações das lutas estão mudando assim o jeito. Eu já percebi que lá no começo era de um jeito, agora de outro. E agora eu tive uma revelação de como são os níveis espirituais. E o último nível espiritual. E ficou muito parecido, sabe, com aquele negócio de chakra? Tem um chakra
dos órgãos sexuais, tem o chakra do abdômen, tem o chakra do plexo, né? Que são os órgãos, tem o chakra do coração, vai subindo aqui o chakra da garganta, o chakra da cabeça, e o chakra do homem espiritual está aqui em cima, tá assim, ó. É muito parecido. Só que o que está errado naquele dos chakras? Que a elevação que eles fazem é pelo Kundalini, que é a serpente caída, a serpente que traz. E nós não temos autoelevação. Aquela elevação espiritual. Quem nos eleva é Jesus, é o sangue de Jesus, é o perdão, é a purificação, é de baixo, é de cima para baixo, e a Kundalini, aquela elevação de chakra, é de baixo para cima. Então, vai cair no reino maligno, quem fizer elevação espiritual. Por isso que eu falei muito no curso, no princípio e no fim, Guerra Celestial, né? Tem muita gente cristã que faz aquela posição de lótus, faz acupuntura, faz Tai Chi Chuan, faz o que mais? Muita coisa oriental, que é elevação produzida por demônios. Tá? E nós, os transformados, que vão ser transformados, vão passar para esse nível aí em cima da nossa cabeça. É um nível mental que está em cima da nossa cabeça. Mas não vai ser por autoelevação. Pelo contrário, você se humilha e Deus te levanta. É pelo sangue, o arrependimento e a rendição. Porque o Kundalini, o cara que vai, ele incha o ego, ele vai inchando o ego até alcançar um nível espiritual. Inclusive, a doutrina de Hermes Trismegisto, que é uma doutrina de elevação espiritual, é totalmente maligna e tem muita gente que se espiritualiza por ela. É claro, tem sabedoria, tem conhecimento, porque se não tivesse, não atrairia, né? Se fosse só porcaria. Mas o negócio, o contrato está nas letras miúdas, tá bom? Então, tem que avisar as pessoas. Quando eu estou evangelizando pessoas espiritualistas, eu estou mostrando para elas o contrato das letras miúdas de Satanás, que elas não veem. Eu falo, olha, a elevação espiritual não é o caminho de Deus. Porque você vai inflar o teu ego, vai enxergar, você vai ficar de frente com Satanás. O anjo caído. Aí você vai achar que é Deus. Aí para retroceder daí, meu Deus. Porque tem pontos espirituais que não tem retrocesso, né? O Olavo de Carvalho, ele falava, uma coisa que ele falava, que eu fiz curso com o Olavo de Carvalho, nossa, é impossível fazer todas as aulas do Olavo de Carvalho, são 500 aulas, cada uma de 2 horas, você leva quantos anos para fazer? E detalhado, detalhe, você tem que ler, estudar. Mas o que eu fiz, eu aprendi o seguinte, ele falou que esses criminosos, espera só um pouquinho, eu terminar a ideia aqui e você já fala. Esses criminosos que mataram milhões de pessoas, tipo Hitler, Mussolini, o outro lá da China, né? Ditador da China, e todos eles têm uma sobrecarga tão grande de crimes, de pecados, que quase se torna irreversível. É claro que o sangue de Jesus tem poder para tudo, mas a pessoa tem que ter a iniciativa de aceitar de Jesus e ter arrependimento. Então ele falava isso. Então, eu não sei, eu tomei até quase como verdade, porque a gente vê a dureza do coração de quem pratica muito movimento. Parece que vai enchendo o cálice que não tem retorno. Pode falar. Então, pastor, o senhor está falando de Olavo de Carvalho, e eu gostaria muito, né? Eu sei que a gente aí tem as aulas corridas, tudo, eu sei do teu trabalho, mas eu gostaria muito que o senhor pegasse e desse aula sobre Olavo de Carvalho. Porque eu acho... Olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho as 500 aulas dele em áudio. Nossa! Eu tenho gravado todas elas que eu fui baixando enquanto ele estava vivo, enquanto eu era aluno, enquanto eu tinha pago. Mas aí também tem os alunos mantêm o curso, é muito bom. Sim. Mas ele exigia uma carga de trabalho muito alta que eu não satisfazia, que era ler, porque ele acha assim, que você não vai conseguir expressar as coisas filosóficas, no caso, porque ele penetrava tão fundo que chegava ao nível espiritual. Por que ele penetrou e chegou no nível espiritual?
por causa de uma coisa simples que Deus fez no coração dele. E outros filósofos não alcançam, né? Sim. Talvez o próprio Aristóteles, Platão tenha alcançado, porque esses homens viviam numa época difícil, de muita corrupção. Os filósofos viveram numa época de muita corrupção na Grécia, e o próprio Platão foi morto, né? Sócrates, né? O Platão foi morto por causa das ideias. Mas o que aconteceu? Ele creu em Jesus, ele creu que Jesus era o Salvador. Ele falava assim: você não tem que confiar na igreja ou na religião, você tem que confiar em Jesus. Agora, eu sou católico, né? Porque aí ele dava as defesas dele, históricas, né, da formação dele, de como ele tinha estudado a Igreja Católica. Ele achava que a Igreja Católica, para ele, era a igreja. Mas ele falava assim: eu confio no que Jesus fez para mim. Foi por isso que ele conseguiu uma alta elevação na parte filosófica. E outra coisa que também que ajudou ele a conseguir isso, ele tinha uma contemplação no espírito que ele alcançou para além da mente carnal, entendeu? Porque ele vivia num estado de graça, de adoração no espírito, pela maneira, quando ele fala de imortalidade, as aulas dele de imortalidade são incríveis, é tipo aula assim, como viver no espírito. É muito interessante. Pode falar. Ele diz, se eu não me engano, ele falava que ele não acreditava na Inquisição, né, pastor Lucas? Uma coisa assim, né? Não, é porque a Inquisição, veja só, eu entendi o ponto de vista dele. A maçonaria queria destruir a Igreja Católica. Porque, errada ou não, a Igreja Católica, Deus se usava dela, ainda se usa para salvar vidas. Só que a maçonaria tinha ódio. A maçonaria ajudou a reforma, para poder destruir a Igreja Católica, e exagerou nas denúncias da Inquisição. Então, ele fez uma estatística de quantas pessoas foram mortas na Inquisição, queimadas na fogueira, dizendo que, vamos dizendo assim, dizendo que foi um erro, assumindo que foi um erro. A estatística da Europa, do tempo que levou a Inquisição e os locais que gente foram mortas, é muito menor do que aquilo que aconteceu na Revolução Bolchevista, né, da Rússia, do que aconteceu com o Stalin, né, e na China, e com esses que mataram milhões e milhões. Então ele fala que o comunismo, né, matou muito mais que a igreja. Ele fazia a estatística, ele colocava no livro lá os cálculos, tudo, levantamento que ele falou. Então ele falou assim, para ser o exagero que eles dizem que foi, né, alguém fomentou muito essa ideia para que a Inquisição, a igreja fosse odiada. E outra, é claro que deve ter erro, né, porque a teologia, ela não é o coração de Deus, né, mas existiam muitos teólogos que julgavam as pessoas, né, e julgavam pela letra, pelo conhecimento, né, mas Deus permitiu também, né? E outra coisa que ele contou, olha só que interessante. O algoz que ia decapitar a pessoa era convertido. E a pessoa que ia decapitar também cria. Aí o algoz, com aquele capuz, porque ele tinha que cumprir a lei, né? Ele falava: meu irmão, me perdoe, eu creio em Jesus. Aí o cara com o pescoço ali, para decapitação, para coisa, falava: faça o que precisa ser feito, não se preocupe, você está perdoado por mim. E o cara lá, pum, decepava o cara. Ele contou que houve vários relatos. Teve relatos de santos, né? Porque o problema da Igreja Católica, eles adoram os santos, eles idolatram os santos, né? Todos nós somos santos porque somos lavados no sangue de Jesus, mas teve santos que pediram arrependimento de pessoas criminosas terríveis, como Graça, né? E eles alcançaram. Deus converteu criminosos terríveis na época da Inquisição também, ao longo da história da Igreja Católica. Tem muita história bonita, né? Tem muita história bonita também. Tá bom? Para mim, a Igreja Católica, o problema dela é a idolatria, que é assim, para você colocar imagens na igreja e dizer que você está lembrando dos santos porque é uma foto de alguém da família, é igual uma foto, um álbum de fotos,
pessoas não vão fazer distinção, vão idolatrar. Existe católico idólatra, existe aquele católico que faz a referência, né? Que é sincero, crê em Jesus, mas existe católico idólatra. Existe cristão idólatra, que idolatra carro, casa, né? Poder, dinheiro, ministério. Existe. Bom, então vamos voltar aqui ao assunto dessa transformação. Pode falar. Assim, ó, por exemplo, antes de ser evangélica, eu fui da Renovação Carismática. Eu também. Então o senhor vai concordar comigo. A Renovação Carismática, a maioria não tem essa idolatria da Igreja Católica. Uhum. Mas a idolatria deles que eles é chamado até de Mariolatria, que é em cima de Maria. Então, eles sempre falam, Maria passa à frente. E a Renovação Carismática, elas rezam o terço todos os dias. Tá. E eu vou lhe contar a história da Renovação Carismática antes disso acontecer. Pode continuar. Tá. Só que tem uma coisa, eles, muitos, assim como eu, assim, tinham, antes de sair de lá, tinha se libertado dessa questão. Só que, em virtude da cúria, que cuida da Igreja Católica, então não tinha como abandonar pelo menos uma santa. Então, eles tinham que ficar com Maria, porque se abandonasse Maria, então eles não teriam um espaço na Igreja Católica. Eu só ia falar um negócio, pastor Lucas, a questão do Olavo, eu concordo com ele que a história, ela está muito enviesada. Eles põem eles contam assim com partidário, né? Um viés. Vou voltar aqui no assunto da pastora Nilva, depois eu pego de volta a história. Espera só um pouquinho. A história, vou falar aqui. A história foi chamada de Idade das Trevas pela maçonaria, tá? E ela não é a Idade das Trevas, tá? Se você for ver, é a Idade de muita luz também. Tem luz na ciência, muita coisa. Voltando aqui, ó. Quando eu comecei no movimento carismático, eu comecei no começo do movimento carismático. Não tinha Maria, era só o Espírito Santo e Jesus e a Bíblia. Só que os bispos que começou a frequentar junto conosco nas reuniões, os padres, os bispos, via que a gente não falava em Maria. Viu? Não falava em idolatria e não falava em imagens de santos, adoração de santos. Eles queriam receber o Espírito Santo e Jesus, só. Aí, os bispos da Cúria lá do Brasil, sei lá de onde, do mundo inteiro, acho que comunicaram até o Vaticano, e fizeram essa influência, colocaram Maria. Não, gente, vocês não podem amar tudo com Jesus, nada sem Maria. Começaram a colocar isso. Eu me lembro quando isso entrou, tá? Aí foi a época que eu saí. Tá? Eu me lembro exatamente, é que nem a época do computador quando não tinha vírus, ninguém lembra disso, eu me lembro. A época das ruas que não tinha radar, eu me lembro dessa época. Até eu falei para minha filha, a época mais maravilhosa que eu vi é quando eu andava nas ruas, só tinha as placas, e a época que eu entrava no computador não tinha vírus. O primeiro vírus que foi criado foi o chamado Jerusalém, foi um judeu, que forçaram ele a trabalhar num dia que ele não queria trabalhar, ele foi lá, fez um programa de um vírus, que detonava com tudo, para ele poder ir para casa. O primeiro vírus que foi criado foi chamado Jerusalém, olha só. E ainda era tela, era CP/M, não era nem o Windows nem existia nessa época. Era um outro sistema operacional. Bom, então vamos voltar aqui na questão da mente celestial, da transformação dos 144 mil. Então nós vamos ter uma elevação espiritual súbita, que Jesus vai fazer, que vai ser o avivamento, que vai ser a transformação. E eu estou comentando isso pelo que foi revelado. Vai ser súbita, instantânea, como um piscar de olho mesmo. Por isso que a gente tem que estar em comunhão agora, esses dias agora. E eu vi numa visão, igual aquele negócio de micro-ondas que você põe para assar o frango e vai diminuindo o tempo, 60, 59. Eu vi dias, horas, minutos, segundo, vi dias, não vi meses nem ano, não, vi dias, horas, minutos e segundos. Só que do segundo estava passando do 23 para o 22. Só que os outros, eu sabia que as outras casas existiam, mas era dias. E
eu só conseguia ler as casas dos segundos. Isso foi anteontem, mais ou menos, que eu tive essa visão. Então, o Senhor está querendo que nós fiquemos muito, muito em comunhão, mas assim, uma comunhão assim, tipo assim, quando aquele cara não quer perder o pênalti, fica assim grudado na televisão, não quer perder o pênalti, ou então quando, deixa eu ver, uma coisa assim, um foco, um hiperfoco, um exemplo de hiperfoco aí, da consciência. Ah, sim, outra coisa, o inimigo ele está tentando criar distrações, muita distração mental, muito pecado, pecadinho assim que é para desequilibrar você, não para perder a salvação, claro, mas para deixar você desatento para quando acontecer. Agora, uma coisa que eu não sei, vou falar o que eu não sei, se vai ter 3 levas, porque tem 3 festas, a Páscoa é uma colheita, a Pentecostes é uma colheita e Tabernáculo é uma colheita. Então pode ser que os 144 mil seja 12 de 12 de 1000, entendeu? Um grupo de 12 no mundo, depois um outro grupo de 12, 12 de 12, né? Então, cada 12 vai ter 12 responsáveis, vai ser responsável por 12, né? Liderar sobre 12. E cada 12 dessa segunda camada vai liderar por 1000. Eu não sei se vai ser distribuído em 3 camadas, tá? Mas alguém sugere nas profecias que seja. Então, se alguém for transformado na Páscoa, não se preocupe, pode ser que haja ainda a segunda e a terceira chamada no Pentecostes e no Tabernáculo. E não é arrebatamento, tá? A gente chama de arrebatamento porque está escrito lá em Apocalipse 12 que o filho varão foi arrebatado ao trono. E lá no 14 aparece os filhos varões no trono. E os 144 mil não é literal, né? É uma contagem milenar, vamos dizer assim. 6 mil anos, né? Você multiplica lá por 24 horas, acho que é isso, e dá 144 mil. Tá? Então, nesses 6 mil anos, nas 24 horas, Deus estava atuante. Então, é isso que significa. É claro que sempre a profecia tem um cumprimento literal e outro espiritual, né? É claro que vai ter tribos de Israel. Eu sempre acredito nos dois cumprimentos, mas, né? Então, o que mais que nós vamos falar sobre isso hoje? É um tema gostoso, né? Eu gosto desse tema. Aí, eu não sei a diferença. A Rose, que é uma das que está falando muito sobre 144 mil, ela diz que toda noiva é 144 mil, mas eu não sei como é que é. E todos 144 mil é noiva, todos 144 mil, mas eu não sei se toda noiva é 144 mil. Eu não posso dizer. Mas para ela é, então eu acho que a opinião dela, eu não sei. Pode ser que as pessoas sejam noivas, mas não sejam 144 mil, porque os 144 mil, a missão deles é preparar a noiva, resistir ao anticristo, cumprir as profecias de pregar em todas as nações, tribo e línguas, junto com a noiva, porque à medida que vai fazendo a colheita, vai tendo testemunho, e a colheita ela vai se dar pela morte, decapitação, os terremotos, acidentes e tal, Deus vai estar salvando, né? Vai estar se perdendo gente, vai estar salvando gente. E no final, um arrebatamento. Quando tudo estiver pronto, toda a colheita for concluída, fica aquele remanescente que é o arrebatado. E vai se encontrar com o Senhor nos ares, que aí é o sol do meio-dia que eu falo, né? O Apocalipse 12 e 14 é a estrela da manhã, é na madrugada, que são transformados. O cara levanta e vê assim a estrela da manhã. E vamos ficar firme aí, quem sente no coração, né? Quem já teve sonho, né? O irmão Daniel já teve sonho com uma força incrível, lutando contra gigantes. Eu já tive sonho voando, eu já tive sonho pulando alturas impossíveis de pular. Eu já tive sonho destruindo castelos assombrados, lugares assombrados, né? Pelo menos um revestimento de poder. Isso significa. E eu já tive sonho subindo e descendo para o céu. Então vamos ficar firme, que eu amo isso e eu quero que isso se cumpra. Eu tenho minha lista lá, que eu já publiquei, já pedi para todo mundo orar. A minha lista de revelação, né? Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Glória a Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém teve alguma revelação relativa a isso? Eu não sei se vocês entenderam, né,
porque as palavras não, elas têm que ter a semântica, né? Aquele conteúdo espiritual que está das palavras, que é o Espírito Santo que dá o complemento na mente de vocês, né? Eu tentei expressar, mas acho que às vezes a mensagem não chega no mesmo, porque eu não quis dizer que nós estamos vivendo uma filosofia hinduísta, de karmas, né? De chakras, não é isso. Eu só quis dizer que os níveis espirituais me fez lembrar isso, só que os chakras, né, a pessoa se autoeleva e o arrebatamento a transformação é Jesus que resgata. É Jesus vindo buscar. E lá é a pessoa se elevando pela serpente, né? Serpente, ela entra pelo ânus, né? Kundalini. É terrível. E tem gente que aceita isso, meu Deus, e acha que é Deus, né? Gente que faz meditação transcendental, gente que toma ayahuasca, fuma maconha, faz acupuntura, faz meditação zen, né? Zen budista. Muita gente aí que entra nessa vibe aí. Bom, o que mais que eu tenho para comentar hoje? Estou esperando de vocês agora, né? Ninguém mais quer comentar? Alguém com alguma? Oi? Pode falar, Batista. Não, tem que apertar um botão aí. Não foi revelação bem da agora, não. Foi um sonho que eu tive uma vez, que eu até comentei nos Mistérios de Deus, quando eu sonhei que estava tudo queimando, né? Tudo derretendo. É o último, né? Que vai derreter tudo, né? Foi muito forte. Eu tentando levantar assim, todo lado que eu olhava estava igual o lago de vulcão, derretendo tudo. Foi muito forte. É o final de tudo, né? Quando vai tudo derreter em larvas. Foi forte. Acordei quase. Vai ter coisa muito forte. Eu vi um fenômeno astronômico, não sei se era o Nibiru, não sei o que era, que envolvia toda a Terra. E na revelação que eu tive, eu orava assim: Senhor, meu Deus, poupa a Terra, porque isso aí não vai destruir tudo. Isso aí vai destruir tudo, não vai sobrar ninguém. Poupa, Senhor, para cumprir a tua palavra. Pelo amor de Deus, não deixa de destruir tudo isso, não. Muita coisa. Vai ser uma bala terrível, gente. Terrível. Vai ser assim. Teve tremores variados para aqui e para ali, né? Mas agora vai ser assim, no fundo do poço, né? Quando você chega no fundo do poço, a única coisa que você tem é olhar para cima, né? Não tem para onde olhar para trás. Os lados é só escuridão, né? É o fundo do poço, é para clamar mesmo, é para salvar. E Deus está mandando profecias através da irmã Sandelina lá, até que manda aquela lá, até a própria Erin, né? Mostrando que é para nós orarmos, porque as pessoas entendam que isso faz parte do amor de Deus. O amor e a ira estão juntos, né? Porque para os ímpios endurece o coração e resolve a situação deles, né? Mas aqueles que se quebrantam, clamam, invocam e são salvos na hora da angústia. E instantaneamente, tá? E outra, essa questão da salvação instantânea, eu achava que era... Deus me mostrou como é que ela acontece. E todos nós estamos em processo, isso é óbvio. Mas a salvação instantânea, que é aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, o que acontece? A pessoa está num desespero tão grande, aquele clamor vem tão profundo, que o sangue de Jesus vai lá no fundo, cobre ela de uma vez e leva embora, ela morre, salva. Pode ser o pior pecador, matador de gente lá. É aquele arrependimento assim, instantâneo, profundo, direto, e o sangue de Jesus. E hoje eu tive uma experiência com o sangue de Jesus, foi maravilhosa. Estava terminando lá o meu barracão, fazendo telhado. Consegui chegar no ponto que eu estava antes, gente. Eu desmanchei tudo, agora está tudo certinho, alinhado. Olha, mas eu tive uma experiência com o sangue de Jesus, aí eu falei: desce mesmo, Senhor, vai lá fundo no meu coração, proscuta o meu ser, penetra o teu sangue até onde não tiver mais Lucas, né? Para poder estar tudo coberto e tudo limpo e tudo purificado. E é incrível, gente. A gente, olha, Deus faz as coisas,
na filosofia, necessidade significa aquilo que não pode ser de outro jeito. Entende? Isso é a definição da palavra necessidade em filosofia. Aquilo que não pode ser de outro jeito. Então, gente, quando a gente recebe o perdão de Deus, a purificação do sangue, ela é perfeita. Mas só por causa dessa natureza, a natureza sempre remonta essa natureza. E Satanás, para imitar a eternidade, porque ele imita Deus, né? Nos sonhos da Ellen, tem um trecho lá que fala que ele fez a carne se recompor sempre, para imitar a eternidade. Então, por isso que as pessoas lá no inferno vão ser atormentadas, destrói os órgãos se recompõem, destrói os órgãos, aquela tormento eterna. A gente é decapitado e recompõe, é decapitado e recompõe. É o sonho recorrente de Nietzsche, né? Nietzsche é um filósofo que diz que tinha um sonho recorrente, que é um loop que nunca parava. Bom, então o que acontece, gente? Nessa situação aí, né, quando a gente é lavado plenamente com o sangue de Jesus, um minuto, segundo depois, nossa mente está querendo pecar. Então é necessário, não pode deixar de ser transformado. Entendeu? Não tem como, senão invalida o que Jesus fez, entendeu? É necessário. A transformação é uma necessidade, assim como a vinda de Jesus, o sacrifício da cruz, não podia deixar de ser, não podia ser de outra forma, é necessária a transformação. Entendeu? O que mais? Graças a Deus, eu clamei bastante esses dias, né? Deus deu uma escovada lá dentro, assim, meu Deus, lá uma angústia. Muita angústia. E eu tenho que ficar firme agora, porque eu recuperei o prumo, né? O prumo está recuperado, eu tenho que manter. Bom, o arrebatamento também pode ser por tribos espirituais, porque a descendência genética não necessariamente é a mesma tribo espiritual, segundo o irmão lá, e alguns irmãos que estudam essa parte. Na descendência genética, parece que eu sou da tribo de Manassés. Na contagem de alguns irmãos, eu sou da tribo de Benjamim. E no dia que eu nasci em cima o sol estava em Libra, mas Libra não é Libra, né? É altar. A luz estava em cima do altar, né? A constelação antigamente era altar. Libra foram os egípcios que colocaram lá a balança, né? Já é coisa de egípcio. Então, aí eu seria da tribo de Dan, né? É a tribo que, meu Deus do céu, Senhor, que eu não seja da tribo de Dan. Aí eu não vou estar. Incrível, né? E você sabe que esse negócio de história celestial através do Evangelho das Estrelas é bem sério, viu? Eu fiz a data de nascimento de todos os meus irmãos, da minha mãe, muita coisa foi revelada ali. O meu irmão, ele nasceu na constelação de Leão. O dia do nascimento, o dia da morte também está registrado, né? Jesus já falou que o dia do nascimento e da morte está registrado, pessoal. Mas o nascimento é quando o Sol está naquela constelação. O nascimento do meu irmão, ele é no Leão, e ele quer ser virgem. E ele fala, não, eu não quero saber. Eu já estou me assumindo como virgem. Nossa, que falsificação, Jesus. Eu odeio falsificação. Mas quem sou eu para julgar meu irmão? Só quero que ele seja salvo, né? E aí eu vi o do meu outro irmão. Eu vi coisas assim que, olha, é sério, gente. Não é brincadeira, não. O Evangelho das Estrelas não é brincadeira, não. Pastor, como é que faz essa contagem para mim saber eu faço para você. Você pega o programa, volta no tempo, coloca a data, o dia e a hora que você nasceu e olha onde estava o sol naquele dia. Aí você sabe qual é o seu. Não é o signo, tá? É a tribo espiritual. Que tribo você... não colocaram lá para mim o horário. As 12 tribos correspondem aos 12 signos. Porque os signos é coisa babilônica e as tribos é coisa de Deus. Eles não colocaram
Põe lá, o dia do seu nascimento, manda para mim, eu já fiz para a irmã Márcia, mandei para ela. O dia do seu nascimento, a hora, o que eu faço? No computador. Eles calcularam eu tiro um print da tela e você vai ficar sabendo. De 3 horas da Eu madrugada. acho que a Lua vai ficar numa posição no dia da morte. Eu acho que a Lua fica. Então, não é o Sol ou tem a Lua, né? O nascimento é o Sol, mas aí quando é que a Lua vai ficar no dia da morte, né? A gente não sabe. A minha certidão de nascimento, eles não colocou a hora, colocou minha mãe... Aproximadamente. Alguns minutos de aproximação. Pode dar. Uma hora, até uma hora para frente, uma hora para trás, ainda dá. 3 horas da madrugada, mais ou menos, foi a hora que eu nasci. Tá, eu faço. Manda a data para mim, certinho. Data e o ano certinho, mês e ano. Beleza. Pois é muito sério esse Evangelho das Estrelas. Ele tem testemunho, né, de que ele existe, que ele existiu antes de ter o Evangelho escrito. As próprias passagens bíblicas, algumas passagens bíblicas eu já falei que são astronômicas, são leituras astronômicas. O próprio anjo Uriel falou isso para Eren, né, que antes de existir e os próprios magos que vieram lá da escola de Daniel, né, para encontrar com Jesus e trazer os presentes que Daniel já tinha reservado, né, para o Messias, em ouro, incenso e mirra, né. Ouro é porque é a divindade, incenso e mirra, sacerdote, né, e mirra parece que é o rei. Então, eles também estudavam esse Evangelho das Estrelas. Pode falar. O pastor Lucas, falando nisso, né? Porque o mundo espiritual sabe, assim, que os demônios vêm tudo. E isso é doutrina satânica que... Não, porque assim, o Satanás e alguns anjos caídos conhecem a história. Passa para os demônios e manda ativar. E eles perceberam que às vezes as pessoas nascem com um determinado selo espiritual. Com certeza. Né? As pessoas nascem... Eles são perseguidos desde criança. O profeta João Batista, todo mundo aqui, o irmão Daniel, perseguido desde criança. A irmã Márcia. E hoje em dia eles fazem esses cálculos astronômicos para, tipo, tentar ver se alguém, aonde e quando alguém com esse selo nasce. Eles fazem isso aí. Por computador, alguma coisa assim, né? Para estudar os astros mesmo, assim, sabe? O próprio Nimrod perseguiu Abraão por causa disso. Porque o pai de Abraão trabalhava para Nimrod. E ele ficou sabendo que ia nascer uma criança excepcional, assim. Pastor Lucas, eu tô indo lá no negócio da teologia, sabe que você atrapalha? Você vai ficar frio e materialista. Eu falo direto, irmão, eu não adoço café em ninguém, não. Você vai perder a beleza espiritual que você tem e a pureza do seu coração. Eu vou explicar bem direitinho pro pastor lá. Você está se sentindo inferior no meio que você está? E aí eles estão te obrigando a fazer teologia porque estão te enchendo a cabeça. Mas aí fica com você, irmão. Cuidado. Tá bom. Então, eu falo sim. Nessa parte aí, eu entendo... perdoa. Não, eu acho que certas coisas não pode arredondar. Tem que falar com canto vivo. Desculpa falar, porque senão, se não cortar, não larga. Entendeu? Se alguém tivesse cortado certas coisas para mim, eu tinha achado melhor, mas Deus quis, permitiu, me fizeram um canto redondo, eu acabei entrando em coisa que não era para me entrar, mas você viu com experiência. Pode falar, irmã Márcia. Então, dentro do assunto do Evangelho das Estrelas, que o adversário, ele cata tudo, que nem a respeito dos chakras. Você vai pegar nas culturas, eles têm um conhecimento através dos anjos caídos, mas eles são vórtices de energia que, conforme Deus vai tirando a nossa alma daqui, eles vão parando de girar, porque eles são um ponto. Nós somos espírito vestido de uma roupa de carne. Mas o espírito, ele é elétrico, totalmente. Contanto que o coração, quando você tem uma parada cardíaca, eles colocam o quê? Um choque para poder voltar, para dar um pulso elétrico no coração, para o coração
para o coração poder voltar. Deus fala sempre tanto do coração. O que a física quântica vem descobrindo? Que o campo do coração é muito mais potente do que o campo do cérebro. Isso é verdade. Então, por que Deus fala na palavra para a gente guardar o coração? Agora, o adversário, ele é mestre em deturpar tudo aquilo. A música, ela foi feita para louvar a Deus. O que o adversário fez? Um monte de canção, que música é som e vibração, para mexer com um monte de coisa para levar adoração para ele, para as coisas que a Deus abomina. Isso. Então você pega e as pessoas induzem, igual a batida do carnaval, a batida do... O negócio é tão forte que você começa a escutar o batuque, a gente clama a Deus, mas a carne sente a vibração daquela música. Uhum. Nossa, sente a vibração, porque é uma batida forte, ela vem pra ir, e eles estão... Eu assisti uma vez um podcast com um menino muito bom, que ele falou que está invocando o demônio. A batida que tem no Carnaval da Bahia, vem tudo do terreiro, como é no Rio de Janeiro, também vem a batida. Eu até entendo que os magos, que é colocado mago lá, que foi mal traduzido, porque dentro das tribos, cada tribo tinha a sua parte de, vamos colocar assim, de dom, de qualidade do que Deus derramou entre eles. E eu já escutei, eu não lembro na onde que eu li, que os magos eram da tribo. Tinha a tribo específica que tinha essa parte aí do Evangelho das Estrelas, entendeu? Acho que é a tribo de Sacar. De Sacar. E os magos que vieram, eram eles que vieram trazer, porque eles tinham a Torá, eles cultuavam a Deus, e eles estavam esperando o Messias. Então, quando eles viram na estrela o Evangelho claro e puro, da maneira original que Deus começou lá em Enoque, que Deus foi revelando tudo para Enoque, de como funcionava, do que era o Evangelho escrito, era passado por tradição oral. Então, aí o adversário veio e fez o quê? Catou os chakras, com tanto que eu aprendi, assim, com o pessoal da minha igreja, os mais antigos, que fala que tudo que vem de baixo, a gente tem que tomar cuidado que não vem de Deus, do Senhor vem tudo do alto, entendeu? Então, que a Kundalini é ativada pelo chakra sexual, que é o primeiro chakra que nós temos no início da coluna. Exatamente. O início da coluna. E ela vem para ativar. Aonde está o foco? A pineal. Por que nossa pineal é tão atacada? E eu, como gosto dessas partes... Ela vai subindo até atingir a pineal. Quando atinge a pineal, ela domina toda a pessoa. Então, agora Deus já vem pela nossa pineal. O Senhor já vem para nós através da pineal, porque vem de cima. Uhum. Tanto que o Espírito Santo veio como pomba e pousou na onde? Vem em cima da cabeça de Cristo. As coisas nossas, sagradas de Deus, ela vem de cima. E da serpente vem de baixo. Mas foi Deus que criou no nosso corpo a pineal, foi Deus que colocou os chakras no nosso corpo. Deus é o formador de tudo. Agora, o adversário, como ele viveu lá, ele sabe de todas as coisas. Ele não cria nada, ele só desvia. Exatamente. Ele toma posse daquilo e deturpa. Ele pega uma meia-verdade. Por que engana o povo da nova era? Porque se as pessoas começam a praticar, como elas não têm um conhecimento do que elas estão mexendo, como ele é o pai da mentira e ele veio para enganar, as pessoas vão tendo contato com o mundo sobrenatural, as coisas vão acontecendo. Uhum. As coisas eles vão tendo, vamos supor assim, eles praticam e eles veem o resultado, entendeu? Eles veem uma situação sobrenatural. Só que como eles não têm conhecimento de que a serpente está enganando eles e está movimentando um monte de coisa neles, que nem a ayahuasca, que ela abre o mundo, ela desvenda, tira o véu da Matrix, desse holograma que Deus criou, entendeu? Que se fosse pra gente, Deus revela para nós aquilo que cada espírito tem condição de alcançar de Deus. E através do Senhor, contanto que eu creio, que minha ex-funcionária, que tinha esse dom que Deus arrebatava ela em espírito, ela via o corpo dela ficando, mas Deus sempre mandava um anjo para retirar ela, tinha um anjo acompanhando ela,
o pessoal que faz projeção astral, eles já saem, e o que vem é entidade. Quando eu gosto de ler bastante, também olho como o adversário usa essas coisas, eu leio, eu vejo os testemunhos lá de quem toma ayahuasca, aí todos eles acabam falando que tem um pouco de conhecimento, tem a voz, a força, a ayahuasca é a mãe da medicina, tem uma voz que fala com eles. Que voz é essa? Eu já vi relato de gente escrevendo lá embaixo que apareceu a pombagira. Então sempre tem entidade abrindo, você abre teu campo, porque Deus criou tudo perfeito, e aí eles vão abrindo o campo, você fica desprotegido de uma proteção natural que Deus já deu para o ser humano, e você abre esse campo, e o que entra em entidade na tua vida. E aí esse povo vai entrando numa cegueira espiritual cada vez mais, até, eu acredito, de chegar num ponto aí de possessão. Aí eles mudam totalmente, aí você pode anunciar Cristo, eles têm que ser, vão ter todo o entendimento e vão se fechar para o Senhor, entendeu? O adversário vai mostrar tanta ilusão, tanta coisa, que vai criar é igual as EQM. Tem EQM que é dada por Deus, e tem um monte de EQM que é dada pelo demônio. Quantas EQM eu já não ouvi testemunho que uma não bate com a outra, uma não tem a mesma situação, começa ali e o adversário cria. Exato. E se a pessoa tratar com... extraterrestre? Exatamente. Tinha um rapaz que ele viajava quase toda noite, vamos dizer assim. Amém. Tem um rapaz que ele viajava quase toda noite para Júpiter, Saturno, aí ele começou a discutir comigo, aí eu debati com ele. Não teve jeito de eu convencer. Ele já viajava, né? Pastor Aníbal... porque a pessoa toma isso como realidade e é muito mais difícil de você fazer ela entender. Ela vai ter que ter uma experiência muito forte com Deus. Para quebrar essa magia. É encantamento dos pesados. É uma Matrix dentro da Matrix dentro da Matrix. Aí pra você tirar de uma, tem que tirar da outra até chegar lá fora, né? Exatamente, não está sendo acessado através daquilo que Deus quer, entendeu? Tá sendo agora, esse negócio da meta, desse óculos tridimensional, você vai gerar um mundo dentro desse mundo, e esse mundo já está dentro de outro mundo, então a Matrix dentro da Matrix. Pode falar, pastor Anil. Pastor Jânio. Então, né? Não, a questão, eu acho que a nossa alma, ela tem os centros de energia que comanda, né, todo tipo de energia que passa pelo nosso corpo que a gente nem sabe, né? Então eu acredito que tem, assim, algum sentido isso. Eu acredito. Agora, eu ia falar também a questão eu estava pensando, né, porque, por exemplo, as entidades, elas são observadoras, né, da história, de tudo, né? Sejam malignas ou sejam benignas, né? E eles foram, realmente, né? Eles verificam padrões, né, pastor Lucas? Então, os grandes homens de Deus, eles verificaram que eles tinham algum tipo de selo, algum tipo de marca, sabe? Tanto Moisés, todo mundo aí, Elias, né? Então, eles vão observando, eles sabem que são pessoas que acabam se destacando, sabe? Na história. Né? Então eles fazem esse rastreamento, hoje através da tecnologia mesmo, da computação, da astronomia, né? Para tentar realmente assim prever se alguém vai nascer, que vai ser uma pessoa que vai se destacar. Agora, no nosso caso, 144 mil, né, pastor Lucas? Ó, destacar, né? E o que a Bíblia diz? Que eles são selados, não são? Né? É isso aí. Não, um pouquinho. Pode falar. Não existe... Agora todo mundo pode falar. Pode falar que depois eu falo. Pode. O Jones falou em entidade benigna ou maligna. Não existe entidade benigna. Entendeu? Quando se fala de entidade... Não, eu digo anjos. Anjo é uma outra categoria. Entidade, a gente tem que cuidar muito porque... por causa que... porque eu vejo muitos crentes evangélicos em Cristo Jesus dando muita vazão para o espiritismo, gente. E espiritismo é algo que tipo, tá levando muito engano. E deixa eu só complementar outra coisinha. A irmã Márcia,
estava falando aí da EQM, um dia desses eu vi uma EQM que simplesmente o cara era homossexual e que Deus estava falando para o cara que ele ia voltar, ia ajudar o outro homossexual ali, tudo. Então são umas coisas bem distorcidas também. Só isso. Pode falar, irmão Daniel. Depois eu falo. Ora, boa noite, a paz de Cristo. Queria tocar aqui em 2 pontos. Primeiro, o pastor Jonas estava a falar de que eles devem ter formas de conseguir detectar aqueles que são selados por Deus. E vem-me automaticamente logo aqui à cabeça algo que foi quando há 1 ano e tal atrás, eu sei que depois também fizeram no Brasil, quando andavam a pagar pela retina das pessoas, em oração Deus fez-me sentir que aquilo era algo espiritual, que a retina que eles queriam das pessoas era algo espiritual e não algo para a ciência, ou para a ciência que eles usam. Que era algo mais forte, porque para eles estarem a pagar o que estavam a pagar, não sei quanto é que eles pagavam no Brasil, aqui pagavam à volta de 100 euros, dá cerca de 600 reais. Bom, tem algum significado, dá para fazer algo, pronto, dá para fazer algumas compras no supermercado e umas boas compras. Não muito boas, mas boas compras. Então, para eles estarem a pagar por isso, tem que ser algo mesmo muito que valha muito a pena, porque eles não largam mão do dinheiro nem por nada, né? Então, agora quando o pastor Jonas estava-me a falar, automaticamente vem-me isso da retina à cabeça. Esse exame da retina poderá ser exatamente mesmo para ver isso, para detectar, de alguma forma que eles conseguissem detectar uma marca do Pai nos olhos das pessoas, que é algo que é tão único como a impressão digital, que eles conseguissem detectar isso e que eles estivessem a fazer a sua própria separação maligna do trigo e do joio, não é? Que para eles nós somos o joio, não é? Obviamente. Outra coisa que eu também queria partilhar com vocês, e vou ser rápido nesta parte, mas acho que é sempre uma mais-valia, já que eu tive nesse meio da nova era, e estive aí durante talvez uma dúzia de anos, talvez nem tanto, talvez uns 10 anos. Nem tudo foi perdido, porque eu sinto muitas vezes que o Pai me levou mesmo por esse caminho, mesmo para eu aprender muita coisa. E o que é certo é que voltei a Cristo, e isso é que é importante. Mas, o que é que eu queria dizer? O que eu queria dizer é que eu já partilhei isto com o pastor Lucas, não sei se partilhei com mais alguém aqui, mas na altura, quando fazia meditações e essas coisas, eu começava, eu às vezes tinha medo, mas eu não estou a falar de um medo normal, estou a falar de terror. Estou a falar de uma pessoa estar a fazer uma meditação e sentir um frio horrível, sentir que estava a ser observado, sentir que estava alguma coisa no quarto, sentir-me mal, sentir-me um desconforto e um terror, não era medo, era terror. Eu só queria sair dali e tremia e tudo, e insistia, porque as pessoas naquele meio diziam que isso era ótimo, diziam que isso não, que isso era o corpo que estava a passar por um processo ótimo, e então aquelas vezes, uma vez acabei por ter uma projeção astral, não achei graça nenhuma, nem piada nenhuma, tive muito medo, mesmo muito medo. Também disseram que foi muito positivo nessa altura, e depois começaram os pesadelos, mas pesadelos horríveis, estou a falar mesmo, pesadelos mesmo horríveis, inclusive um que nunca me sai da cabeça, e que já partilhei tudo com o nosso pastor Lucas, e já partilhei com muita gente, que isto não me sai da cabeça, que é sonhei muitas vezes com aviões a cair, e coisas assim deste tipo, principalmente aviões a cair, mas naquele sonho era tudo a cair, era uma destruição total, era mísseis a cair, era aviões a cair, era tudo a cair. E depois, no meio daquilo tudo, apareceu uma roda gigante que eu depois descobri que eu andava com aquela roda na cabeça, sem saber onde é que já tinha visto aquela roda antes, e depois encontrei aquela roda, é o símbolo do que se chama o Rotary Club. E ao investigar o Rotary Club obviamente é um dos
é um dos clubes da maçonaria, só que o clube, é um dos clubes considerados de onde está o dinheiro todo. O Rotary Club são aqueles que mexem realmente as coisas, aqueles que têm o dinheiro para querer jogar connosco como se fôssemos peões, que eles próprios até põem no xadrez, o xadrez, que é para dizer que brincam connosco como se nós fôssemos peças deles, né? E essa roda realmente está em muito sentido. No outro dia, há bem uns cerca de 2 meses, talvez, sim, cerca de 2 meses, eu até tirei a fotografia, não sei se o pastor Lucas se lembra, que estava num posto da GNR, estava a mesma roda do Rotary Club. E à entrada de Faro, também está a mesma roda, diz bem-vindo a Faro, e está a roda do Rotary Club. Mas pronto, isto tudo para dizer que nada do que, para concordar com a irmã Márcia, e para dizer que nada do que venha daquele meio New Age é positivo, nada é positivo, porque tudo acaba por ser disfarçado, é tudo disfarçado de alguma coisa, tal como faz todo o sentido, a forma como estavam a falar disso da Kundalini, essas coisas todas, passei por essas porcarias todas, tirei cursos de Reiki e dessas coisas todas, e pronto, não é, as pessoas tentam aparentar que é uma coisa muito bonita, que é uma coisa muito, que são todos muito felizes, e que aquilo é o futuro, e que andam todos de mão dada, e que vivem numa espécie de um paraíso, mas é mentira, é tudo mentira. São pessoas muito certas de que sabem tudo, são pessoas muito teimosas, são pessoas muito orgulhosas, são pessoas completamente infelizes, são pessoas nervosas, são pessoas assustadas, são pessoas desconfiadas, e pronto, e não vale a pena continuar aqui a bater no ceguinho, não é? E obrigado por me ouvir. Não, isso é verdade. Ô, irmão João Batista, eu vou lhe provar, através daquilo que eu aprendi, né? Aliás, o Espírito Santo vai lhe provar isso. Uma coisa. Você consegue escrever um livro que descreva um ser humano sem faltar nada? Ou qualquer pessoa no mundo, você acha que consegue escrever um livro onde coloque tudo que existe em apenas um ser humano? João Batista, está por aí? É possível? Se é possível? Escrever um único livro, e que fale tudo de um ser humano. Pega um ser humano qualquer, Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, eu, qualquer um, e vai escrever um livro e não pode faltar nada. Você consegue? Não. Não. Então significa o quê, irmão João Batista? Que a experiência da vida vale mais que qualquer biblioteca. Se juntar todas as bibliotecas do mundo, com todos os estudos, com toda a teologia, com toda a física, com toda a matemática, uma experiência vale mais que qualquer coisa. Isso aí é para mostrar que você tem muito mais valor do que você imagina. Tá bom? Amém. Glória a Deus, é verdade. Tá? A teologia, você vai tentar botar jornal no bolo. O bolo está pronto, o bolo de aniversário está pronto, em vez de você fatiar e comer, você vai descobrir ele de jornal. Vai pegar tudo no jornal, misturar com tinta. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, mais algum comentário, gente? Nós conseguimos avançar bem o tempo, né? É bom, gente, eu gosto muito da participação, eu acho que eu aprendo também, né? E estou aqui para isso, né? Salomão disse que procurava um homem que ele pudesse aprender, né? Se procurou uma mulher, não achou nenhuma, né? Não sei, né? Se escreveu isso antes ou depois de conhecer a rainha de Sabá, né? Mas ele procurava um homem e também não achou, né? Ele pudesse aprender. Vamos lá. Pode falar, pastor. Então, o irmão Daniel falou da questão da retina, isso é muito sério, né, o pessoal entregar a retina, assim, vender sua retina, né, para o sistema, porque a retina, parece que é o que, assim, ela traz muitas informações sobre a gente, está na retina. Saúde, tudo. Quem sabe ler a retina conhece toda pessoa, né, eu já falei que um anjo, quando olha para a gente, sabe tudo, né, porque ele sabe mapear tudo isso aí, né. Ó, o gestual da pessoa, como ela se gesticula, o traje,
a feição dos olhos, as emoções, tudo isso aí, as inteligências artificiais estão aprendendo, gente. Então, por exemplo, aquele cara que coloca uma mesa com 2 policiais, o bom e o mal lá, entrevistando o cara algemado, e tem um vidro assim, e pessoas atrás, que a pessoa olha, está espelhado o vidro e não vê, aquelas pessoas que ficam lá atrás conhecem uma psicologia profunda, que é a psicologia forense, da polícia, para saber se o cara está mentindo, se o cara está sendo altivo, soberbo, se ele está tentando escapar das perguntas. Então, tudo ali é feito com muita técnica, muito estudo. Então, o que acontece? Um policial, quando ele é muito bem treinado nessa psicologia forense, ele olha para o cara, ele sabe se ele é bandido de olhar. Entende? Isso é um policial maduro, vamos dizer assim, bem formado. Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo a inteligência artificial funcionar assim. Então, aqui, ó, agora nós estamos sendo lido aqui, ó, porque agora acabei de aparecer um comando aqui dizendo assim que ele está lendo o meu gesto e que se ele quiser que eu levante a mão automaticamente, aqui, essa mãozinha aqui, ó, entendeu? Então, a inteligência artificial está penetrando tudo agora, sabe? E o que vai acontecer? Vai acontecer das pessoas ter muito mais informação da gente do que a gente imagina, porque a gente nem conhece. Por exemplo, eu conheço o meu estado de saúde hoje, completo, meu fígado, meu rim, como está funcionando minhas batidas cardíacas, mas pode ser que a inteligência artificial já está percebendo isso. Sei lá, pela pulsação aqui, ó. Pode ser que ela está detectando aqui o pulso, o coração, o tom de voz. Então, a retina vai completar mais um pouco dessa enciclopédia sobre a gente mesmo. Ah, sim, irmão, você quer fazer para poder ter um ministério para sustento. Irmão, é o seguinte, sempre que eu tenho, eu mando para você, né? Mas eu não posso mandar sempre, né? Mas eu acho assim, se para pregar você precisa de teologia, pregue na rua. Se para pregar na igreja. Agora, se for para se manter com o ministério, aí tudo bem. Deus conhece seu coração, mas peça a Deus defesa. Não entre de peito aberto. É um lugar para me ficar, né? Porque se você ficar na casa dos outros igual eu tô aqui, acaba que você tira a liberdade deles. Tá. A minha também, entendeu? Difícil. Eu tenho uma oferta para mandar para você, mas a irmã vai mandar ainda para mim. Eu vou tirar um dinheiro porque eu tô sem dinheiro para pegar o ônibus para buscar o carro. E eu vou mandar para você, tá? O carro tá na oficina? Eu mandei arrumar a embreagem, porque o cara lá da revisão, que eu tinha 3 meses de garantia, o carro é muito bom, certo? Mas a pessoa era muito descuidada. A pessoa que vendeu o carro. Já vendeu porque ele já estava dando problema e não queria passar o problema para frente. Eu não. Eu recebi uma bênção, eu passo uma bênção. Eu recebi o carro meu, o anterior que eu tinha, nunca deu problema de nada, só trocar óleo, gasolina e pneu, né? E tive que trocar a correia dentada porque deu 70 mil e amortecedor, pronto. Depois de 70 mil quilômetros. O que acontece? Então eu passei um carro, eu bateu na estrada e tal, mas ele estava cheio de amassa. A minha irmã estragou a porta do carro, mas eu deixei lá. Quando completou tudo, chegou a hora, eu falei assim, não, agora é a hora de refazer o carro inteiro. Ele ficou perfeito como se fosse sair da loja. Só que as pessoas que entendem de mecânica sabem se um carro é batido ou não. Na hora que o cara olhou, falou, não, esse carro já foi batido. Eu falei, é verdade. Mas o carro é perfeito, nunca dá problema nenhum. Então eu passei uma benção, recebi uma benção, passei uma benção. Né? A única coisa que não estava errada era uma cola, que o rapaz falou assim, ó, esse suporte do radiador aqui, o senhor não gasta com um novo suporte, passa uma cola aqui e a gente resolve. Eu falei, tudo bem. Mas eu não contei para a pessoa que comprou, né? Que eu não sei quem é. Para quem entende, o pastor Lucas, é a longarina, o chassi do carro, quando ele bate, mesmo que você olhe e ache que não, mas para quem entende, ele fica meio empenado, ele não fica certinho. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, eu sou muito cuidadoso, porque a minha vida, eu não negocio minha segurança com ninguém, né? Até para ultrapassar, na hora que eu estou atrás de um caminhão aqui, eu saio para fora para não ficar atrás do caminhão, aí o cara fica acendendo farol para querendo me ultrapassar, eu falo, não, meu amigo, calma aí, aqui você pode estar com pressa, mas eu vou sair da frente do caminhão aqui, aí eu deixo você passar, não negocio minha segurança não. Então, eu mandei ele para a oficina lá de novo, por causa da embreagem, que ela está tremendo na hora de partir. E o que aconteceu? Eu não ia ficar preso ao cara, toda vez que dá um defeito, lá estou com 3 meses de garantia,
o cara arruma uma coisa, ele não arruma tudo, ele vai arrumando à medida que vai aparecer o defeito. Então, o que acontece? Vou ficar na mão do cara. E eu já estou com quase 2 meses, né? Que foi no dia 1º de fevereiro, março, abril. Eu estava completando, dia 5, completa 2 meses de carro. Então, mais um mês só. Então, o que acontece? Ele fez a primeira parte, arrumou a caixa de marcha lá, que estava muito dura, e os rolamentos lá, estava... Tá, tudo bem, foi 3 mil e tantos reais que ele gastou a mais. Né? Agora, apareceu a embreagem. Aí tinha outras coisas. O cara, eu pedi para a oficina agora, esse cara é um cara bom, um cara que é famoso aí em Ponta Grossa e tal. Falei, olha tudo do carro, me faz uma lista, o mês que vem eu tô aqui de novo. Eu quero deixar esse carro impecável, porque a minha segurança eu não negocio. Então, você passou para a embreagem, você vai me trazer toda a lista do que está faltando. E ele está consumindo muito combustível, porque aqueles injetores eletrônicos, são 4, né, de injeção eletrônica, está tudo desregulado. E aí eu falei, está consumindo combustível, está com a embreagem tremendo, e tá mais um outro probleminha lá que eu não me lembro, a coifa, as borrachas da coifa. Eu falei, não, as borrachas da coifa estão boas, é que eles perdeu a abraçadeira, né? Então ele vai arrumar, deixar certinho, olha que surgiu outro defeito, mando lá, porque é minha segurança, né, minha vida, eu tenho que trabalhar com isso, tá bom? Então eu vou precisar de 50 reais para... Amanhã eu vou receber 200 reais, que a irmã, ela não aceita a oferta dada, ela sempre empresta. Aí ela, quando ela recebe, ela devolve. Então ela vai devolver e eu vou passar para você a oferta de 150 reais, tá? Só se eu tiver algum outro despesa. Outro dia eu estava lembrando que eu estava falando. Eu estava pensando em conversar com a Cida, minha irmã, lá, porque ela tem um quartinho na casa dela, e em vez de eu ficar pagando despesa aqui fora, conversar com ela e eu passo esse dinheiro para ajudar na despesa em casa. E eles têm um quintal grande lá, para plantar uns alimentos, sabe? Eles é meio cabeça dura, mas com jeitinho convence, né? Fazer uma horta lá e plantar uns alimentos. Acaba passando dificuldade por falta de sabedoria, né? Tem um quintal grandão lá e não tem nada plantado. Pois é. Então é isso aí, irmãos. Alguém tem mais algum comentário? Então, o meu carro vai ficar pronto quinta-feira. Aí amanhã eu não vou dar aula, porque já começou a paralisação na universidade também. A universidade está reclamando o salário dos professores, que está atrasado em relação à inflação, que o governo e tal, não sei o quê. Deixa eles reclamar. Para mim, aí eu não vou dar aula, os alunos perguntaram, só ia eu dar aula, né? Eu respeito o primeiro dia da paralisação, aí se ficar bagunça, se virar baderna, eu volto do aula, para eu não ficar prejudicado. Irmãos, ore, porque a minha aposentadoria pode sair amanhã, daqui um mês, daqui um dia, sabe por quê? O governo está liberando uma lei de quem fez mestrado e doutorado conta como aposentadoria. Eu tenho 7 anos para ganhar, ó. Orem por mim, eu já me aposento, você fica só com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, né, meu? Ó como Deus é poderoso, hein? Eu tirei minha licença para me preparar para a volta de Jesus, 144 mil e aposentado. Meu Deus, eu não quero mais nada, é só sentar com Jesus e comer. Glória a Deus, hein, pastor? Amém, Jesus. Olha, que coisa boa, né? Meu Deus do céu. É só sentar com Jesus e comer lá nas bolas celestiais. Só isso. Glória a Deus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, são 9h30, né? Os irmãos estão pedindo, pelo amor de Deus, para a gente não parar esse curso. Tem muita irmãzinha que fala, irmão, eu vou orar para vocês não parar, porque eu estou aprendendo tanto com vocês não sabem. Eu não venho na aula porque eu não posso. A irmã Daniele, a outra irmã lá, que gosta também das coisas que lá. Olha, o pastor João falou que cada grupo de WhatsApp é uma igreja, né? E cada grupo de Telegram que você tem responsável é uma igreja. E cada canal de YouTube é uma igreja. Tem igrejas aí que tem 5 milhões de membros, né? A minha igrejinha tem 54. Então, quando todo mundo assiste os vídeos, é 54 pessoas, né? Fora os que estão aqui Então, eu estou cuidando de 54 ovelhas, né? Glória a Jesus. Então, são as ovelhinhas preciosas, né? Eu não quero número, eu quero qualidade. Né? Sempre falei para o senhor, né? Para mim número não importa, me importa qualidade. Então eles estão pedindo, pelo amor de Deus, né? Vamos criar tema, vamos orar, gente. Nós esgotamos esse tema Guerra Celestial, né?
Agora estamos explorando mais dos 144 mil da transformação, né? Porque é o que está vindo, né? Nós estamos atentos aí. Então, para Deus dar até a hora que nós entrar em batalha. Aí não vai ter mais live, não vai ter mais internet, sabe Deus o que nós vamos ser, né? Tá bom? Pode falar, irmão Daniel. Só para contar algo que, pronto, vou contar porque até pode ser que alguém tenha tido já essa experiência, que foi a experiência mais assustadora de sempre, toda a minha vida, nessa fase. Foi uma vez que estava quase a dormir, mas depois não, acho eu que não dormi, que eu não percebi nada daquilo, mas foi aquela chamada, é aquela experiência que eles chamam a paralisia, que a pessoa fica paralisada e não consegue se mexer. Eu já tive várias delas. Ai meu Deus, mas aquilo foi horrível, porque eu gritava, eu tinha na altura, eu lembro-me que tinha por volta de uns 30 anos, uma coisa assim, talvez uns 28, 29, e lembro-me de que eu gritava pela minha mãe, gritava mãe, 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 e eu pensava, mas porque é que a minha mãe não me vem ajudar? Porque é que eu não consigo sair daqui? Porque é que... e a pessoa a sentir um peso horrível e cheio de medo horrível, um medo horrível, e a gritar, e depois, pronto, a minha mãe tinha um sono muito leve na altura, se eu tivesse chamado por ela, de certeza que eu ouvia. Mas ela não diz que não, pronto, que não deu por nada durante a noite. Mas na minha cabeça eu gritei que nem um louco, por isso não sei como é que ela não ouviu, ou eu não gritei, ou então tudo foi um sonho mau, mas se foi um sonho mau, foi tão real que não podia ser um sonho mau, porque, quer dizer, se fosse um sonho, como é que eu depois do sonho passava a conseguir mexer? Porque aquilo, eu nem sequer tenho ideia de quanto tempo é que durou, não sei se durou 1 hora, se durou meia hora, se durou 3 horas, 2 horas, sei que eventualmente e depois consegui mexer, tal que agora que estou a mexer, né? É porque consegui mexer, mas que foi horrível, foi. Mas já agora, Pastor Lucas, se não se importar, partilhe lá connosco também a sua experiência, que é para saber eu já como é que foi. tive várias experiências de paralisia do sono. Então, só que eu gritava mãe. Depois que eu me converti, quando eu não era crente, eu gritava mãe, mãe, mãe. E depois que eu me converti, começava a gritar Jesus. Jesus. E aí, depois passei a gritar pai. Abba, que é pai, Deus o pai. Então, passei por vários processos. Só que numa delas, umas 4 ou 5, eu não me lembro. Numa delas, Satanás veio, assim, literalmente, e pegou na minha garganta, durante a paralisia, para eu não falar Jesus. Meu Deus. Organizou tudo, pagou documentação, marcou o casamento. Aí essa semana eles separaram lá, tiveram uma discussão, e tá muito animado. A vida do irmão lá precisa de muita oração, porque Deus tem que fazer uma obra na vida dele. Deus sabe o mistério do coração dele, né? Mas eu não vou falar nada, mas Deus conhece. Pode falar, pastor Jones, pastor Aníbal, você. Então, eu já tive algumas vezes essa paralisia, sabe? De você, né, parece que alguma coisa prende o teu corpo, né? Você tenta até falar, né, pastor Lucas, e não consegue. Quando eu não era crente, alguém sempre queria me matar. Mas eu não sabia por quê. Eu tinha sonho que pessoas queriam me matar, ou o que tinha. Eu tinha, vou falar que eu tinha, porque eu nunca mais senti nada, refluxo de 30%, 70% vai e 30% volta, né? Dos 100% do coração que vai, né? 100 ao todo, né? Uma porcentagem retorna que dá aquela compressão no peito. Então, eu não podia dormir à esquerda, eu não podia dormir para cima, que tinha apneia, né? Abertura no esôfago. E tinha esses problemas todos, só podia dormir de um lado só. Aí, o que aconteceu? Aí, durante a noite, eu me virava. Quando eu ficava nessa posição, ou dava apneia, ou dava paralisia do sono. Então, eu gritava, e depois de crente, né, eu comecei a gritar Jesus, Jesus, Jesus. E aí, uma noite, Satanás quis sufocar minha garganta para não gritar Jesus. E teve noite que Satanás veio
E eu arrebentei falando em línguas. Aí pronto, aí pipocou, foi embora. E já faz muito tempo que eu não tenho, não quero ter, não peço para ter, por amor de Deus, é horrível. Mas uma coisa boa acontecia, sempre eu ganhava uma experiência, eu ganhava um dom, uma revelação sobre o território maligno, sobre as coisas malignas, né? Eu acho que o inimigo, ele... Pastor. Pastor, tá tendo muita muriçoca aí, joga álcool 70, põe na bombinha assim e bate nos cantinhos, espanta, viu? Me ensinaram outro dia também uma outra coisa muito boa para pernilongo, eu tenho que comprar os produtos. Cravo. Uma vela que você faz, e você coloca casca de laranja, mais não sei o que, faz um incenso. Eu soube desse daí mesmo, com casca de laranja. E outra coisa, me falaram que dá até para colocar a casca de laranja no aparelhinho de protector e colocar na tomada. Isso. Porque... Pode falar, quem que ia falar aí? O casal 20, né? 10 mais 10 é 20. Tá sempre no mesmo comando, a gente nunca sabe quem quer falar, né? Uma só carne, né? Ótimo, maravilha, glória a Deus. Então, eu passei uma vida inteira tendo paralisia do sono, sabe? E eu vou falar para vocês que é demônio. E eu vou falar mais uma coisa. Chegou uma época que, mesmo eu convertida, porque a gente tem que ter entendimento que a nossa conversão não significa libertação. A gente, quando se converte, conhece Jesus. Mas, aos poucos, a gente vai sendo liberto. Quando a gente começa a se entregar verdadeiramente, a gente começa a ter uma libertação. E o Jones lembra muito bem que chegou... Eu até falei isso para o pastor Lucas essa semana, semana passada, eu acho. Dormia no sofá. Sentada. Querer enforcar, matar também, sentada, né? Por quê? Porque era todo dia pegar na garganta. Todo dia. E eu todo dia falava, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Mas só que não saía a voz. Eu tentava, e só que chegou uma época, gente, e eu acredito que eu tenho insônia até hoje, porque eu desacostumei a dormir. Porque a coisa que eu mais... Estava tudo bem o dia todo, mas quando chegava na hora de dormir, eu já tinha pânico de dormir, porque eu tinha pavor disso. E eu posso dizer para vocês que há anos, que isso não me acontece mais. Sabe? Mas só que no processo, quando a gente está sendo liberto, essas coisas acontecem. Eu vou contar uma experiência bem esquisita também. Teve uma vez que me deu a paralisia, eu não consegui me mexer. E eu senti atrás de mim um espírito, e esse espírito tentou me violentar. Eu senti. Nossa. Tentando, assim, uma coisa esquisitíssima, e eu não conseguia me mexer. Mas eu fiquei tão bravo, indignado com aquilo. Meu Deus do céu. Desculpa. Que audácia, né? Olha, eu estava de joelho, irmãos, orando ao Senhor, o inimigo passou e passou a mão. Sim. Não, e eu senti que tentou, era alguma coisa assim, sabe? Olha, meu Deus do céu. Ele é perverso. Fala aí, mano. Eu já contei para vocês da minha experiência nessa parte, né? Contei outro dia? Não me lembro, pode contar de novo. Então, nós fomos fazer uma visita em Limeira. Foi o dia da aranha, eu contei sim, que agora eu lembrei. Tá. Que eu via os movimentos, aí eu passei por essa devido à guerra que estava na casa da irmã. Eu passei uma única vez. Mas aqui, com vocês tocando nesse assunto, tem uma testemunhada, amiga minha, que ela passava por isso direto e que mexia com ela sexualmente. Ela tinha paralisia e ela era bulinada pelo espírito. Aí ela começava a rezar do jeito dela lá, clamando a Deus, entendeu? Mas ela passou por várias vezes dessa questão aí. E nesse quesito, porque eu peguei uma live muito boa daquela pastora Sara Shiva,
que é filha da Baby Consuelo lá, da Uhum. paralisia do sono. Uma live muito boa dela, explicando essa parte aí. Tem no YouTube. E às vezes Uma- pode ser até um espírito humano, sabia? De algum bruxo, pode ser. É, Eu já ouvi falar irmão disso. João. Eu queria uma parte, assim, para falar por irmão. A teologia, a teologia, você pode estudar ela de tudo que for jeito, mas ela não vai dar um dia de experiência do que você tem com Cristo, entendeu? Com a intimidade que você tem com o céu. Isso é verdade. Os teólogos trocariam, se eles vivessem um tercinho da intimidade que você tem com Deus, da experiência que você já teve com o Senhor, eles dariam toda a teologia, jogaria na lata do lixo para ter um dia de experiência com o Senhor. Não, Porque eu falo que eu concordo em partes, irmã Márcia. Eu e o Jones, a gente é teólogo. Só que eu concordo em partes. Realmente, assim, a questão espiritual não tem nada a ver com teologia. Quem vai fazer uma faculdade de teologia, por exemplo, e pensar que vai acrescentar 1% na espiritualidade, não. Você vai conhecer a questão de muitas coisas, mas não a espiritualidade. Desculpa, irmã Márcia. A escola do deserto que funciona verdadeiramente. Desculpa, pode falar. Eu falo assim, me desculpa se eu me expressei mal, não quero ofender os irmãos, não. Mas eu falo assim, a teologia, ela vem no conhecimento. E a revelação do Espírito, a intimidade com Deus, eu concordo. Por isso que a teologia não é capaz de dar. Crescer e aprender é sempre bom, quando você tem a informação. Mas, assim, a experiência do Espírito, ela é excelente, né? Aí ela vem direto de Deus para nós, né? Justamente. E outra coisa, gente, existe pessoas, irmã Márcia, eu acho que vocês vão concordar comigo. Existe pessoas hoje que conseguem o sustento sem ter teologia, mas sendo cheio do poder do Espírito, tá? Pregando, sabe, fazendo a obra do Pai. E outra coisa, aquele que prega a palavra, viva da palavra. Então, estudando a palavra de Deus. Estuda a palavra, pede orientação para o Espírito Santo e vá à frente, na minha opinião, né? Bom, eu fiz um curso de teologia porque eu fui obrigado a fazer, porque eu era do Ministério da Quadrangular. Eu só não fui do Ministério da Presbiteriana nem da Congregação. Da Congregação eu fui auxiliar de jovens, né? Aí, nas outras igrejas, não coisa. Mas na Metodista eu fui presidente de homens, professor da escola dominical, presidente regional, na Quadrangular também fui subindo. Aí, na Quadrangular, eles exigiram que eu fizesse teologia. Na Batista, eu já não era nada mesmo, eu sou amigo do pastor mesmo. E nas comunidades que eu frequentei também não era nada. Mas eu fiz. O que aconteceu? O meu estudo de teologia, o meu e da mãe da Angel, né, minha ex-esposa, foram os mais profundos e elaborados do Brasil. E até hoje, a minha apostila, a apostila da minha esposa, está no site da Igreja Quadrangular para fazer PDF lá. Pode procurar. Outro dia achei. Que até perdi, porque eu perdi do meu computador, deu vírus, né? Tá lá. Eu acho que eles fizeram PDF e imprimiram naquela época, não sei, e tá lá. Eu achei. Eu acho que o da minha esposa que ainda tá lá. Da mãe da Índia. Entendeu? Eu não acho que o meu também, não me lembro, mas tá lá. Só que eu tinha colocado figuras, né? Eu gosto muito de ilustrar com figuras, né? Eu acho que eu não sei se tá com figuras. Acho que isso tá o texto. A apostila que eu fiz. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Eu ia falar mais alguma coisa, eu falei, profeta João Batista, que eu senti de falar. Falei da paralisia do sono. Eu já falei que eu tive um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Outra coisa muito esquisita que aconteceu também foi eu ter ouvido, porque a minha mãe morreu e a minha tia morreram. Eu escutei as duas, uma vez uma e outra.
gritando, chamando o meu nome na porta. O meu nome. E foi assim que eu cheguei a acordar. Eu estava dormindo, pastor Lucas, eu cheguei a acordar. Meu Deus. Então, mas quando eu era criança, eu via muita gente chamar meu nome, muita. Eu chegava em casa, falava, mãe, a senhora estava na rua brincando. Aí eu falei, mãe, você me chamou para dentro de casa? Não, filho, não chamei, porque tinha alguém me chamando. Isso os demônios fazem. Os demônios imitam vozes muito bem. Viu? Porque dentro de todas as pessoas que morreu, quem voltou é Jesus, né? E aí o maligno imita pessoas, amém? E, por exemplo, quando eu tive um sonho dentro de um sonho, eu acordei do primeiro, falei, bom, eu estava sonhando, né? Que estranho o sonho do sonho. Eu acordei do segundo, poxa vida, não acordei ainda. Acordei do terceiro, falei, aí não saí da cama, não saí de nada. Eu sabia que eu estava sonhando, eu falei, putz, morri. Morri. Eu já estava no terceiro nível, falei, morri. Aí quando eu me assustei que tinha morrido, aí eu acordei de verdade do quarto nível. O dia que eu estava lá em Brasília, na casa do pastor Lucas, eu morri 2 vezes. Aí o senhor me trouxe de volta e eu falei para o senhor assim, o que o senhor quer com isso? O que o senhor quer mostrar com isso? Aí ele mostrou Apocalipse 4:1. Sobe aqui que ele te mostrar as coisas que estão, depois dessas, estão por vir. Amém. Porta do céu aberto, então é perseverar, né? Seguir. Amém. Vai vir. Vai vir o avivamento, vai tudo vir aí. Tá, ó, contagem regressiva. Então, vamos orar então para agradecer a aula. E hoje foi tema livre de novo. Mas os irmãos estão amando, estão fazendo bastante comentário lá no canal. Pede, pelo amor de Deus, para não parar. Estão aprendendo muita coisa. Tem as postagens aqui, ó. Tem algumas aqui. Como que é? Eu não sei onde que é que tem aqui. Tem um lugar que você vê todos os comentários. Vamos orar, então. Quem ora para nós aí? Ora, profeta, para nós. Agradeça aí a aula de hoje. Amém. Hoje foi bem produtivo, né? Louvado seja Deus. Amém. Muita revelação. Louvado. A gente pede, né? Uma oração aí que a pastora Neuva fez, poderosa, né? Deus ouve nosso pedido, que Ele conhece. Foi Ele que escolheu, né? Os remanescentes aí para revelar tudo que está acontecendo. Eu peço que o Senhor continue abençoando a vida de todos, né? Os remanescentes, pastor Lucas, a irmã Liz, a minha vida, dos nossos familiares. Proteja o Senhor. Assim como o Senhor vem sempre protegendo, né? No Salmo 91, o Senhor venha proteger por todos os lados, por todos os caminhos. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Bom descanso. Vocês podem ficar na live aí conversando, eu só vou parar a gravação, tá, gente? Só porque... Boa noite, gente. Que Deus abençoe você.